meus queridos, olha aqui, ó, tô vidradinho em vocês, tá? Tô recebendo várias mensagens aí. Obrigado, professor presencial, por esse auxílio que vocês dão para nós aqui, esse feedback de como estão acontecendo as aulas. Um abraço para todo mundo aí, ó, Cerejeiras, São Francisco do Guaporé, Ariquemes, também o pessoal aí de Vilhena. Ei, galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um abraço para todos vocês, muito obrigado. Tá? Pelas informações que eu estou sabendo aí que está acontecendo nas salas de aula, a motivação dos nossos estudantes. E ó, vou aproveitar o recadinho aqui e falar para vocês. Podem mandar as perguntas aí, tá? Pelos professores presenciais, que eles mandam tudo para mim aqui no grupo. E dessa forma a gente pode fazer essa interação juntinhos. Professor, teve dúvida? Ou então estou querendo realizar uma atividade sobre esse sistema SAFs? Pode interagir aqui com a gente, que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, ok? Mas, prof, hoje, na nossa aula, que é a nossa aula 20.1, o que nós vamos ver na aula 20.1? Vamos dar uma olhadinha juntos? Olha lá na tela. Então, na aula 20.1, nós vamos falar sobre podas. Meu Deus do céu, misericordioso Deus! Vamos falar sobre podas. Então, dentro de podas, vamos ver os tipos de poda. E aí eu também vou frisar a importância, a época de se realizar essas podas, como e também verificar o processo preventivo, o processo fitossanitário dessas ferramentas, para que possamos amenizar, evitar propagação de doenças, né? Que a gente fala que é por formites. Formites são aquelas doenças transmitidas, né? Por ferramentas. Eu lembro que na área da saúde a gente fala que é por toalha, material pessoal de higiene. Então, quando a gente realiza a poda, a gente usa um material. E aquele material tem que ser higienizado para evitar esse tipo de contaminação, tá bom? Mas para a aula de hoje, nós vamos ver aí a habilidade de aprender como realizar a adubação e podas dentro do sistema SAFs. Vamos começar, professor? Vamos! Aí, ó, podas. O que são podas? A poda compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso ou herbáceo. Comentários? Vamos falar aqui uma coisinha. O que significa isso, professor? Consiste na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso ou herbáceo. Beca aqui para mim. Nesse sentido, pessoal, supressão. Eu quero que vocês entendam que dentro do trato cultural, denominado poda, essa supressão, na verdade, você suprime numa parte para estimular outra. Porque poda é retirada. Você vai retirar uma parte do vegetal. Existem podas, determinadas culturas como maracujá, poda de formação, poda de condução, poda de floração e frutificação. Claro que floração e frutificação é uma poda onde você... Até não só no maracujá, como também na cultura do cacau, na cultura da banana, na cultura do maracujá, as podas, elas vão retirar pedaços do vegetal, aí ter esse pensamento de restrição, supressão. Mas, na verdade, é estimular e preparar que eu queira que determinadas gemas, brotos de interesse produtivo se desenvolva. Então, na poda de formação, tem o intuito de produzir galhos, ramos totalmente específicos, aonde eu vou estimular em um determinado momento o desenvolvimento da parte vegetativa, aí abre parênteses. O que são partes vegetativas? Partes que irão formar as folhas, o arbusto, a copa, que vai absorver a incidência solar para a produção
da seiva elaborada, que vai produzir os hormônios necessários para estimular os brotos, as gemas responsáveis pelos galhos que vão produzir flor. Lembra? Se você dá uma olhada assim vamos lá, no pé de maracujá, no pé de café, cacau, banana, tem uma parte que só dá folha, tem um galho que só dá folha, e um galho que além de dar folha, mas também vai sair o quê? As flores. Então eu preciso organizar, estimular um percentual necessário, mas não abundante, de parte vegetativa, que é para a produção da seiva elaborada, que vai organizar essa produção de hormônios e depois favorecer o desenvolvimento da parte floral, que é óbvio que se tem parte floral, depois nós temos que ter parte de frutificação. Só que na parte floral ocorre a produção de flores, óbvio. Só que aí você tem que podar algumas flores, selecionar quais são as flores. Por quê, professor? Porque se você deixar muita flor e todas elas entrarem em processo de reprodução, que é o processo de frutificação, a qualidade do fruto fica irregular. Ficam frutos pequenininhos. Por isso que na produção de uva, produção de café, de maracujá, a gente faz a poda floral, o desbaste, selecionando os cachos e selecionando também as flores para melhorar a produção de fruto de tamanhos, em relação a tamanho, homogeneidade. Isso é claro que está levando em consideração a nutrição. Porque a adubação que você fez anteriormente, você viu que a aula está falando sobre poda e adubação, porque estão juntos. Você colocou uma quantidade certa da exigência de adubo naquele pé, ou na cova, ou quando você está fazendo a produção de horticultura, necessário para uma determinada fase. E aí a poda tem que vir de encontro com o que você fez os outros tratos culturais, quer dizer, anteriores, tá bom? Na tela. O objetivo principal das podas, não sabe, são o controle da entrada de luz para o cultivo e adubação do sistema. Aqui, meus queridos, deixa eu dar uma paradinha aqui. Professor, o primeiro tipo de poda que isso foi usado anterior, como é que se chama? Poda vegetativa. Qual é o objetivo da poda vegetativa, professor? Produção do resto de folhas, de galhos, que vão receber uma determinada incidência solar. No sistema SAF, deixa eu marcar aqui, no sistema SAF, que a gente está falando, a poda ela é essencial para controlar o quê? A entrada de luz. Tanto para aquelas árvores, né, que maior porte, não encubram, né, as árvores, os arbustos de menor porte, ou arbustos, ou também o processo de horticultura, que a gente pode colocar uma horta intercalada com sistemas SAFs. E aí, quando a gente faz essa poda, é para poder direcionar, é para poder favorecer uma determinada luminosidade para espécies, para cultivares que têm necessidade somente da luminosidade, não incidência solar. Então, é uma poda que vai favorecer o desenvolvimento vegetativo não só das árvores. Como é que eu posso falar? Das árvores, não é errado falar silvestre, mas eu quero falar as árvores nativas! As árvores nativas. Mas também tem que favorecer as cultivares que vão ser inseridas, tá bom? A partir da identificação, é claro, das espécies arbóreas que formam os diferentes consórcios e os seus estratos. É preciso perceber qual o extrato ideal a ser ocupado por cada planta ao longo do tempo. Professor, não entendi bolhufas. Meus queridos, quando a gente fala assim, ó, para
Para isso, né, para ocorrer a poda dentro de um sistema SAF, temos que o quê? Identificar as espécies arbóreas. Por quê? Gente, aqui pro tio. Identificar as espécies arbóreas, por quê? Quando eu faço a identificação dessas espécies, eu vou saber quais são e aonde elas estão. Quais são o quê, professor? As espécies que necessitam ter incidência solar, que os raios solares, que a luz incida sobre as folhas. Aí eu vou ter que realizar essa poda conforme permita entrar, bater luz nessas folhas. E qual delas não tem necessidade que os raios solares incidam, mas somente ter a luminosidade, que evite ocorrer o sombreamento. Então, quando eu faço esse levantamento, onde elas estão, aí está escrito aqui, estratos, né? Diferentes estratos. Esses estratos são os locais. Eu tenho uma área, por exemplo, essa minha área aqui onde eu estou andando, eu posso dividir em determinados estratos. É como se eu falasse piquetes, regiões. Nesse extrato, quais são as necessidades nutricionais que ele tem naquele extrato, naquela terra, naquele solo, e como eu vou direcionar essa poda para aquelas árvores que precisam ou não ter sombreamento. É isso que está escrito de vermelho, quer dizer. É simples, né? Aqui na tela. As podas são diferentes em relação ao quê? Ao tipo de crescimento da planta. Cada planta, pessoal, tem um crescimento e quando a gente fala crescimento e desenvolvimento, tem umas que são perenes, anuais, são rápidas, né? Tem época de floração, tem época de produção, de frutificação. Então, tipos de crescimento, arquitetura do fuste, que é a parte da árvore que vai do solo à copa. Esse fuste, essa parte, essa arquitetura, também tem galhos secundários. Aí a gente tem que saber quais são esses galhos secundários que têm que ser retirados. A colheita dos frutos, a época da colheita. Quando você faz uma poda, você tem que pensar que eu estou fazendo uma poda, e essa aqui, pessoal, para mim, lembra? Vamos voltar um pouquinho para o sistema tradicional. Quando você faz uma poda, a poda de floração, que coincide com a poda de frutificação, tem que lembrar uma coisa. Se eu for realizar a colheita mecanizada, a poda tem que permitir a entrada da maquinaria. Lembra a maquinaria que passa pela plantação de café? Que vai podendo fazer a entrada da máquina que vai retirar o fruto. Ou se a colheita vai ser manual, aí a poda também é diferente. Isso tudo precisa do quê? Um planejamento, antes mesmo de realizar a plantação. Porque se você já sabe que a plantação vai ser, você já sabe que a colheita vai ser mecanizada ou a colheita vai ser manual, então você já tem todo um planejamento do processo de poda, do processo de plantação, dos espaçamentos, tudo isso é levado em consideração. Comenta aqui para mim, diretor. Também ao rendimento econômico. O que é rendimento econômico? A poda favorece, aqui pro tio, a poda favorece você estimular, a tela aqui para mim, por favor, diretor, você vai estimular se você consegue ou não produzir em maior quantidade, você estimula uma produção, você favorece com que as flores produzam uma quantidade de fruto e tamanho desses frutos, ok? Vamos lá, então. Próximo slide. Materiais utilizados. Lembram no início? Os materiais utilizados para a poda, aqui eu vou frisar uma coisa. A gente está mostrando aqui, ó, tesoura, escada, serrote acoplado com haste metálica, né? Os serrotes padrões. Só que eu quero dizer uma coisa. Todo esse material que a gente usa para realizar a poda, toda vez antes de iniciar, eles passam por um processo de desinfecção. E após também,
tem que passar pelo segundo processo de desinfecção. Por quê, professor? Porque durante a poda você faz identificação de algumas regiões da cultura que podem estar o quê? Infectadas, início de um tipo de enfermidade. Então, volta aqui para mim. Eu esqueci de falar anteriormente que durante o processo de poda, independente se é de formação, poda de frutificação, condução, existem as podas fitossanitárias, que elas são feitas concomitantemente às outras podas. São quando você está realizando um determinado tipo de poda, de floração, de condução, você também já observa determinadas regiões que estão iniciando uma infecção, seja por fungos, bactérias, uma doença. Nós chamamos esse tipo de poda fitossanitária. São podas preventivas. Então, você retira a parte afetada ou a parte que está contaminada. E, claro, já faz o tratamento, tá? Esse tratamento é, muitas vezes, com um fungicida, uma calda, né, que é preparada e passa na região do corte, para amenizar ou suprimir determinadas infecções que possam ocorrer na cultura do cacau, principalmente na cultura do cacau, do café, do maracujá. Só que aí, pessoal, quando a gente faz, tem que ser com ferramentas distintas. A ferramenta da poda sanitária tem que tomar muito cuidado, porque se você não tomar cuidado de realizar o processo de higienização, você pode contaminar a ferramenta e passar por uma parte do vegetal que não está contaminado, ou passar por um outro pé, um outro indivíduo que também não foi contaminado ainda. Então, isso tem que tomar muito cuidado. As podas relacionadas aos tratos culturais, que é de formação, de condução, de floração, ela tem épocas para se realizar. Nós vimos isso lá no primeiro ano. São as podas realizadas nas cultivares, tá bom? Só que as podas fitossanitárias são feitas juntas, quando há necessidade. É igual quando a gente está fazendo criações de gado. Criação de qualquer tipo de criação. É o olho do dono que favorece o processo de produção. Então, sempre estar atento ao início de qualquer determinada infecção que possa ocorrer no seu quê? Pomar. Principalmente quando nós estamos falando de cultivares que estão inseridas dentro de um sistema agroflorestal. Por quê, professor? Porque nós já conhecemos as doenças infecciosas, a gente vai falar assim, doenças fitossanitárias infecciosas, retrata animais, né? Mas, quando a gente fala de vegetal, é fitossanitário. A gente já conhece as doenças e a época que elas podem surgir, porque há necessidade de um ambiente que favoreça, né, o processo de infecção dessas doenças. Então, a gente já conhece e sabe a época que a gente tem que tomar cuidado, já observando, que é uma poda preventiva. Só que nós estamos falando de culturas que estão sendo inseridas dentro de um sistema florestal. Então, há doenças, existem bactérias, fungos, né, dentro da floresta, que nunca causaram doenças às culturas, porque as culturas não estavam lá. Então, tem que verificar essa relação, transmissão lateral, né, de doenças que antes não atacavam as culturas, mas por estar muito próximo, pode ocorrer até. Eu estou falando de micro-organismos, mas também podemos falar das formigas ou insetos que não são típicos da cultura, insetos, larvas, que se alimentam de folhas, né? Porque os insetos têm o seu processo de metamorfose, que podem lá utilizar as folhas das árvores nativas. Só que como as nossas culturas estão lá também, elas podem se alimentar de determinadas fases do desenvolvimento da parte foliar. Isso também tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode confundir uma sintomatologia de uma doença que já é conhecida com uma doença que a gente não sabe qual é por causa que está sendo inserida na floresta. Tem isso também, tá bom? Aumenta aqui para mim, diretor. Vamos lá então. Aqui, ó.
as podas são classificadas em tipos. Viu só, como eu falei desde o início, esse é só para resgatar. Poda de formação. Essa poda de limpeza, tá? Também é a poda preventiva, fitossanitária. Tá? Mas, professor, calma aí. Mas eu já ouvi falar que a poda de limpeza é a poda que a gente está tirando a parte vegetativa não necessária. Também tem esse intuito. A poda de produção, lembra? A poda de produção é aquela poda que aqui muitas vezes eu chamo de floração, que você vai conduzir os ramos, né? Você vai deixar os brotos que vão se desenvolver em ramos para a produção de flor. Que é óbvio, se tem produção de flor, aí é a poda de floração que vai dar a poda de frutificação. E dentro da poda de produção tem o desbaste, que é a quantidade de flor que você vai deixar, tá bom? E a poda de adubação. Vamos ver cada uma delas? Vamos. Primeiro, poda de formação. Feita com a planta ainda jovem, de modo a conduzi-la a uma melhor conformação do caule, visando a formação de fustes de boa qualidade. Gente, essa poda, né, é feita no início porque vai conduzir como é que eu quero essa árvore, com quantos galhos, com quantas ramificações. E essas ramificações a gente divide em duas. Ramificações vegetativas e ramificações produtivas. Ramificações vegetativas, que só vai dar parte foliar, onde essas folhas têm a função de produção da seiva, né? Transformação da seiva bruta em seiva elaborada. Lembra? A incidência, todo vegetal, né, absorve nutrientes que passarão por um processo bioquímico chamado fotossíntese. E essa fotossíntese vai transformar matéria inorgânica e orgânica, que a gente chama de seiva elaborada. Então, a poda de formação, que se divide em duas, ela vai possibilitar galhos, 1, 2, 3, 4 galhos. Só que 2 galhos são galhos que vão dar folhas que vão produzir a seiva elaborada, que vai ser utilizada para produzir os hormônios que vão produzir gemas nos galhos de produção, gemas que vão produzir o quê? Flores. E essas flores vão produzir frutos. Esses hormônios vão fazer que as flores produzam o quê, professor? Como é que chama? Odores! Odores que vão atrair os agentes polinizadores. E aí, quando for ocorrer a polinização, vai produzir os frutos. Aí vai ter que produzir hormônios para o processo de frutificação. Então, na poda de formação, é a poda que vai definir o tamanho da copa. Aí, não só os galhos que vão produzir o desenvolvimento, os galhos que vão produzir os frutos, mas também o tamanho, porque dessa forma, lembra, tem árvores, tem mangueiras, tem cajueiros, tem goiabeiras, que se você deixar, vai ter enorme. Aí toda a energia que a planta vai produzir é só para a parte vegetativa, para produzir galhos e folhas? Não! Eu tenho que conduzir, direcionar esse vegetal para uma quantidade de partes vegetais necessárias e estimular a produzir mais partes produtivas, galhos que vão dar frutos. E tem que ser uma árvore de porte baixo, né? Por exemplo, se você pegar, aqui pro tio, se você pegar e não realizar a poda em um cajueiro, o cajueiro vai produzir muitos galhos e poucos galhos ele vai produzir frutos, caju. Então, você mantém uma copa mais baixa para facilitar o processo de colheita.
Você não vai permitir que ele faça aqueles galhos todos estiolados, né? Aqueles galhos separados. Você faz um galho mais fechado, uma copa fechada. Quem já viu aí pé de goiaba, pé de caju, ele abre, são galhos abertos. Você diminui esses galhos abertos, você diminui a altura, porque você está pensando lá na frente. Então, a poda de formação é uma poda que você vai controlar o tamanho da copa, a altura e a quantidade de galhos de produção, de frutos. Resumindo, é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo, conduzir, formar. Perfeito. Por que qualidade, professor? O que significa qualidade? Porque está diretamente relacionado com todos os outros passos, até o final, que é a colheita. Se você não fizer essa poda de forma a conduzir o objetivo que você quer, na hora de você colher, vai atrapalhar, não só na colhida, no processo de colher o fruto, mas também você vai ter frutos não uniformes, o tamanho, até no processo de amadurecimento. Tá bom? Aumenta para mim aqui, diretor. Tem esses sublinhados. Aqui é uma imagem, tá? Que a gente relaciona aí o tamanho das copas no processo agroflorestal. Como assim, professor? Lembra, durante essa poda de formação, o que eu tenho que levar em consideração? Os estratos. O que significa estratos? Dessas árvores aí que vocês estão vendo, tem árvores maiores, que são da floresta, as nativas. Essas aqui, ó, que vocês estão vendo, deixa eu colocar um risco aqui. Tá vendo essas aqui, ó? Essas aqui são árvores que eu tenho que levar em consideração a necessidade. Até que ponto os raios solares vão ter que incidir sobre a copa. O sombreamento, quer dizer, não vai fazer sombra, vai ficar claro, não precisa incidir luz, mas tem que ser bem luminoso. Então eu tenho que fazer poda em quem? Nas árvores nativas, não nas culturas, para que essas árvores nativas não façam sombra, porque há necessidade de que o sol entre os galhos. Então são dois tipos de poda. São podas de condução de árvores nativas e podas de condução das culturas. Tá, pessoal? Ok, professor. Poda de limpeza ou de rejuvenescimento. Gente, antes de eu ler, deixa eu só explicar uma coisa. O que é essa poda de rejuvenescimento ou de limpeza? É muito simples. Aqui pro tio. Depois eu leio. Graças a Deus, no terceiro ano, todo mundo já é alfabetizado. Mas olha só, deixa eu ler depois, senão a nossa Solene vem aqui. Que acha isso, menino? Tu sabe que tem que ler? Olha só, poda de rejuvenescimento. Vamos aqui. Imagina que o tio é uma árvore. Aí, ó, eu tenho um galho aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho um galho aqui e outro galho aqui. Aí, esses galhos produziram flores e frutos. Aí tem outros galhos saindo por aqui. Os galhos, entre esse galho e outro, tem um galho que é vegetativo e um galho que é de floração, de frutificação. Quer dizer, um não vai produzir flor, o outro produz. Aí quando esse aqui já produziu, eu tenho que depois cortá-lo, podar, para estimular uma gema que está entre os galhos, um nó, que é uma gema de frutificação. Então significa, professor, quando um galho, né, um galho onde tem flor produziu, no outro ano, ele vai produzir com menor intensidade. Então eu tenho que rejuvenescer uns galhos de floração. É bem complicado o processo de identificação disso. Nós estudamos isso lá no primeiro ano, no segundo ano. Esse processo de rejuvenescer, isso é feito muito, até no café, na uva, não é isso? Galhos, não estou falando que um galho que soltou um cacho de uva, soltou lá o cacau,
Não vai produzir. Vai, mas vai diminuindo. Então, você estimula o desenvolvimento de novas gemas de floração. Não gemas de... eu sempre esqueço. Gemas de floração, que é frutificação, ou gemas vegetativas, que não dão flores. Então, o rejuvenescimento é porque cada galho daquele que já produziu, ele pode produzir com menor intensidade. Então, é estimular novas florações, impulsionar. Claro que tudo isso a gente já fez, é o planejamento, por isso que um ano a gente tem que repor os nutrientes necessários. Sempre lembra, gente, de uma coisa. Os vegetais são igual aos animais. Em que sentido, professor? Nós produzimos os nossos hormônios, que ficam estimulando a gente produzir barba, né, pelos, a manter a pigmentação da pele. O vegetal também. O vegetal só produz flor porque ele absorve os nutrientes, transforma em seiva elaborada, produz o hormônio que em determinada época do ano coincide com a estação floral. E essa estação floral tem que ser renovada. O que é estação floral renovada? Os galhos que produziram no ano anterior vão produzir em menor quantidade. Então a gente faz essa poda de rejuvenescimento. Deu para entender, não deu? Aumenta aqui para mim agora, diretor. Deixa eu dar uma lida. Brotos e galhos ladrões, laterais e indesejáveis. Ah, é verdade. Brotos de galhos ladrões é só essa parte vegetativa, que só faz produção de folha. Os brotos, né, brotos vão dar origem a galhos. Por que diz ladrões? Porque são galhos vegetativos. E na poda de formação, eu já defini quantos galhos eu quero. Isso já é definido. A formação da copa. Aí eu tenho que manter esses galhos e estimular brotos de floração. Mas vai sair alguns galhos ladrões, que são aqueles galhos que não vão dar flor, vão dar o quê? Folha. E a gente tira, chamado também de galhos ladrões. Galhos secos, pessoal, é aquele galho que produziu ano passado, na frutificação passada, que chama de velhos. Professor, existem galhos mal formados? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. O que entendemos por galhos mal formados? É aqueles galhos por estiolamento. Professor, o que é estiolamento? É quando o vegetal precisa de bastante incidência solar e não tem muito sombreamento. Aí o que ocorre? Estiolação. Ele é um galho mirrado, é um galho com poucas folhas, só que ele, pessoal, sequestra os nutrientes e isso vai baixar a produtividade. Então esses galhos, que a gente chama de mal formados, são galhos estiolados. Eles têm que ser retirados no início, são galhos verdinhos, tá bom? Aumenta para mim, diretor. Vamos lá, então. Próximo slide. Tem. Agora é o sublinhado. Eu sempre esqueço de botar o sublinhado. Vamos pular. E aí, ó, nós estamos vendo a poda higiênica, né? Retirada de galhos já secos, retirada de galhos que é feito por... Como é que chama isso aí, gente? Foice. Quase esqueci. E a poda de produção, professor? A poda de produção feita periodicamente em espécies perenes, com o objetivo de aumentar a produtividade da planta, melhorar a qualidade do fruto. Ei, professor, só uma coisa, melhorar a qualidade do fruto é a poda de produção. Eu sei que o galho já produziu, eu posso podar ele parcial, que é aquela poda apical, para estimular a liberação de brotos laterais de frutificação. Eu permaneço com o galho que produziu e nele eu estimulo. Então eu arranco ele e estimulo a partir da haste da planta. Eliminação dos brotos e galhos improdutivos, que é o vegetativo que o tio sempre está falando para vocês, tá? Para fazer com que ocorra o desvio do vigor. O que é desviar o vigor da planta? É fazer com que toda a energia que é produzida no vegetal através da fotossíntese seja direcionada para os brotos de frutificação.
Gente, eu estou falando isso, vem tudo na minha cabecinha, faltam mais imagens. Aqui, ó. Ah, olha aí, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou riscar. Meu Deus, the 5 minutes! Eu viajei aqui agora, acredita? Fiquei pensando. Eu viajei sem apertar, sem enrolar. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma poda de formação. O que, professor? Ó, o caule. Aí eu formo. Eu quero 2 galhos. 2. Tá vendo aqui, ó? Aí, olha só. Desse galho, eu permiti ele bifurcar. Bifurquei. Professor, e esse outro aqui, o senhor não deixou bifurcar? Deixei! Só que aqui eu tirei, ó, cortei. Esse aqui já deixou de ser produtivo. Então, se você perceber, esse galho que eu cortei ali, eram quantos galhos? 4! Só que dos 4, esse aqui eu retiro, porque ele já perdeu o processo de produção. Ai, calma aí, Jefferson. Coisa de riscar tudo. Para. Vamos de novo. Se a gente for... Sabe o que isso acontece? Quantas produções esse pé já deu para mim? 1, 2, 3, 4. 4 galhos. E aí, esse galho aí, ó, eu cortei ele, esse aqui, ó. Ele já se tornou improdutivo. Então, isso foi uma poda de formação? Não! Isso é uma poda de produção. Poda de formação foi quando eu deixei o tronco principal, aí eu formei, ó. Eu formo um, aí que bifurcou aqui. E aqui também tinha um e bifurcado bem aqui outro. Eu já tirei esse, ó. Eu vou colocar em vermelho. Ó, tirei esse aqui, ó. Tirei esse, mas eu permaneci com esse aqui. Ainda, ó, formei aqui. É uma poda de formação. E depois frutificação. Tá vendo bem aqui? Se eu não estiver enganado, isso é cacau. Bem aqui vocês estão vendo, ó, o tronco com o processo, o cacau a sua formação. Ai, poda de adubação. A poda de adubação feita periodicamente em espécies perenes com o objetivo de quê? Produzir material para decomposição no solo. Lembra? Eu vou retirar galhos, folhas e vou fazer uma amontoa para devolução do quê? Dos nutrientes para plantas, que são áreas de plantas companheiras que são importantes na produção dos nutrientes necessários para a renovação dos compostos vegetativos. Como assim, professor? Tá aí, ó. Essa poda que vocês estão vendo aí é uma poda de retirar e depois reutilizar a parte vegetativa da planta. E aí, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, eu tenho uma árvore principal. E embaixo, eu já estou deixando desenvolver a que vai substituir essa árvore. Processo de poda de produção. São os filhotes, tá bom? Que também vão ser utilizados para realizar. De forma geral, olha aí, ó. Ramo primário, poda. E nesse ramo primário, eu deixei quantos galhos? 1, 2, 3. Aí nós temos poda secundária e a poda terciária. Nesses, eu libero, eu formo. Quais são os que vão dar? Parte vegetativa e parte de frutificação. Então, a gente conduz. Esse esquema é um esquema básico para qualquer forma, para o processo de produção de pomar. Sempre são 3. 3 galhos principais, que nós chamamos de secundários. E a gente vai conduzindo ele no processo de formação. A eleição ou a escolha do sistema de poda depende do quê? Da cultivar. Por que depende da cultivar, professor? Porque a cultivar fala para nós quais são as podas que se fazem. Você sabe que nem toda cultivar tem a poda de formação. Não existe. Outras têm podas de formação. Então, quem vai dizer qual tipo de poda é a sua cultivar. Tá? Caju tem uma poda, tem sistemas de poda. Cacau tem outro sistema de poda. Café tem outro sistema de poda. As características do solo também vão influenciar nisso,
Porque dependendo da quantidade das podas, você tem que ter o nutriente necessário. A influência do clima também. E os aspectos sanitários em relação ao processo de doenças. Tá bom? Meus queridos, aqui meu tio. Com isso a gente finaliza aqui essa nossa bate-bola aí de sempre estar relembrando que nós vimos também lá no primeiro e segundo ano, tá bom? Daqui a pouco, o Sâmio, a gente volta já já com aquele bate-bola, jogo rápido da revisão para a gente fazer os exercícios. Aguardo vocês.